Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos aprender a utilizar os elementos básicos de navegação do Foundation Framework. Se você quiser acompanhar via documentação, é só entrar no site foundation.zurb.com, clicar no link da documentação e procurar aqui a seção Navigation na lateral. Nós vamos começar aprendendo sobre a Top Bar. Para criar os nossos exemplos, então eu vou pegar o meu arquivo base.html, vou dar um file save as e vou salvá-lo como navegação.html. Agora, aqui no lugar desse comentário, nós vamos criar o nosso exemplo. Lembrando, sempre começando por uma linha e dentro dessa linha as colunas que você quer utilizar. Dentro aqui da minha div com as 12 colunas que eu vou utilizar sempre nos exemplos, eu vou criar um item chamado Nave. E a primeira coisa que eu preciso dentro desse menu de navegação é uma UL que vai ser a parte do título, a parte principal dessa barra de navegação. Essa UL vai ter a classe TitleArea, vai ter duas LIs aqui no meu exemplo e dentro de cada LI vai ter um link. A primeira LI aqui vai ser o nome do site, por exemplo. Então aqui eu vou colocar meu site. Só que essa LI, para ser o nome do site, ela precisa ter uma classe específica. Neste caso, a classe é name. A segunda LI vai ter um texto aqui dentro do link chamado menu. E essa LI aqui também precisa de uma classe específica, e eu já vou explicar por quê. Na verdade, duas classes são necessárias. A primeira delas chamada Toggle Top Bar e a outra chamada Menu Icon. Por que essas duas classes? Porque elas vão ser responsáveis por transformar esse link, essa LI aqui, num menu que vai ser expandido via toque em celulares e smartphones. A gente já vai ver isso funcionando na prática. E essa parte aqui onde está escrito Meu Site seria o título do site, que vai ficar na área mais à esquerda da top bar. Isso, então, é a nossa primeira UL chamada TitleArea. Depois dessa UL, a gente precisa criar uma section. Essa section vai ser responsável por armazenar as áreas de navegação da nossa top bar. Por isso, ela precisa também de uma classe específica, chamada Top Bar Section. Agora sim, dentro dessa top bar, nós vamos ter os nossos menus de navegação. Eles podem ser divididos em duas seções, uma seção que fica do lado direito da top bar e uma seção que fica do lado esquerdo da top bar. Para criar essas seções, você cria dentro de ULs. Neste caso aqui, eu criei uma UL com a class Right, que vai ficar do lado direito, duas LIs, dentro de cada LI um A com um texto aqui que vão ser os menus. Agora, antes de fazer o teste, aqui em cima no item Nave, que é o início do nosso menu, eu vou adicionar também as classes da nossa top bar, que eu havia esquecido antes. Então, vou colocar aqui class top-bar. E nós precisamos de um outro item aqui chamado data-top bar. Esse item vai ser o responsável por fazer essa top bar funcionar. Então, aqui nós precisamos da class e também desse operador aqui que vai ser utilizado no JavaScript para tudo isso ganhar forma na nossa página. Agora sim, salvei todas as alterações. Vim aqui na minha página, atualizei o meu documento e aqui apareceu o título do site, que na verdade não ficou bem configurado, a gente tem que rever isso aqui. E os dois menus do lado direito aqui que a gente criou, menu 1 e menu 2. Esse título aqui provavelmente ele não ficou correto porque ele precisa estar dentro de uma tag H1. Então, ao envolver ele em uma tag H1 e atualizar a nossa página, ele vai ser exibido corretamente sem ficar marcado como um link propriamente dito. Agora sim, nós temos a nossa top bar inicialmente configurada. Agora nós vamos aprender como adicionar um menu drop-down nessa top bar, nessa seção aqui da direita. Então, eu vou criar aqui mais uma LI chamada de menu 3. E antes de fechar essa LI aqui, eu vou abrir um espaçamento, porque aqui dentro eu vou precisar criar mais uma UL. Essa UL então vai ter uma classe chamada dropdown, vai ter duas LIs com dois links dentro de cada uma das LIs. E para indicar para a minha top bar que isso aqui é um submenu, que é um dropdown, na LI principal aqui eu preciso colocar uma classe exclusiva também. Nesse caso aqui a classe se chama res-dropdown. Feito isso aqui, salvei meu documento, vim na minha página, atualizei o arquivo e agora ao passar o mouse sobre o terceiro menu, ele vai abrir aqui o nosso submenu. Existe também a possibilidade desse drop-down não abrir automaticamente quando o mouse estiver sobre ele. Nesse caso, precisaríamos dar um clique no menu para que o submenu fosse exibido. Para que isso seja habilitado, você precisa vir aqui na tag Nave e adicionar uma opção extra aqui. Essa opção se chama Data-Options e o valor dela vai ser o seguinte.
is underline over false. Feito isso aqui, salvei meu documento. Voltando na minha página, atualizei o arquivo e agora eu deixo o mouse sobre o menu e ele não expande automaticamente o drop-down, mas quando eu clicar, o submenu é aberto. Para fechar, ele depende também de ou um segundo clique ou um clique fora da barra de navegação. Existe também a possibilidade de você adicionar uma seção aqui do lado esquerdo, logo ao lado do nome do site para navegação. Neste caso, você tem que criar uma segunda UL dentro da sua section. Para essa UL, você vai ter que colocar a classe left e dentro é só você criar o seu menu normalmente. Se você quiser colocar drop-downs, como a gente colocou no exemplo anterior, também pode. Feito isso aqui, salvei meu documento, vim na minha página, atualizei e temos aqui o nosso menu left que vai ficar logo ao lado do título. E o menu right continua normalmente. E esses são os formatos básicos da sua top bar que você pode utilizar para criar a navegação dos seus sites. Só para finalizar aqui sobre a top bar ainda, se você quiser marcar um item como se ele estivesse selecionado, por exemplo, ou indicando que ele está, no caso, ativo, aquele menu é a página que está atualmente aberta, você pode adicionar uma class chamada Active. Para isso, o menu que estiver ativo vai receber, então, uma class chamada Active. A única diferença que vai ter adicionando essa class é que quando aquela página estiver com o LI ativo, é como se estivesse visitando aquela página. Ele fica marcado com uma cor diferenciada, marcando que é o menu atualmente ativo na top bar. O segundo item de navegação que veremos na aula de hoje é a side nav, que seria uma navegação lateral. Para a gente exemplificar, eu vou criar aqui mais uma linha. E dentro dessa linha eu vou criar duas colunas, uma com largura de 8 e outra com largura 4. Após criadas as minhas colunas aqui, numa delas eu adicionei conteúdo e na outra sidebar. Vamos ver como ficou esse exemplo lá na página HTML. Podem ver que ficou aqui o conteúdo na parte inicial, 8 colunas e 4 colunas com a sidebar. Até eu vou mudar isso aqui para 9 e 3 para o exemplo não ficar com um tamanho muito elevado. E aqui nesse sidebar a gente vai criar como se fosse um menu lateral de navegação. O que você precisa para criar o side menu ou side nav conforme a documentação do Foundation indica? Inclusive, se você quiser acompanhar esse exemplo pela documentação do Foundation, é só você clicar aqui no item side nav na documentação. Para criar a nossa side nav, eu adicionei aqui uma UL com a classe side nav, dentro 5 LIs com um link em cada uma delas e um menu aqui, um texto indicando o menu lateral 1, 2, 3, 4 e 5. Feito isso aqui, eu salvei o meu documento, vim aqui na tela, atualizei a página e temos aqui o menu lateral 1, 2, 3, 4 e 5. Então essa é a função do side nav, criar um menu como se fosse para exibir numa barra lateral do seu site. Se você quiser marcar algum dos links como ativo, basta você adicionar no LI a classe Active, como a gente viu na nossa top bar como exemplo. Agora, aqui dentro da parte do conteúdo, nós vamos aprender o terceiro e último item de navegação da aula de hoje. Se você quiser acompanhar pela documentação do Foundation, é só procurar o item chamado Subnav aqui no menu lateral e acompanhar por aqui. A subnav é uma navegação secundária, geralmente utilizada para filtrar o conteúdo dentro da própria página, por exemplo. Você pode usar até inclusive no WordPress, se você quiser exibir tags dos posts, também é interessante utilizar esse subnav aqui. Para criar uma navegação secundária ou subnav, você precisa apenas criar uma lista de definições. Essa lista de definições deve ter a classe sub-nav. Dentro você deve ter um item chamado DT, que vai ser o primeiro item do menu, onde vai identificar que tipo de navegação é feita através dessa lista de links. E depois, então, você tem vários DDs com um link em cada um deles. Inclusive, você pode adicionar aqui no DD a classe Active, e isso vai indicar que esse item aqui atualmente está ativo. Fiz aqui o meu subnav, salvei já meu documento, vim aqui na página, atualizei ela e aqui temos o nosso menu. Então, o item Active fica marcado, assim como ficou da nossa top bar, e os outros menus são clicáveis. A distância aqui é porque a gente não aplicou nenhuma estilização, então ficou grudado aqui na nossa top bar. Mas temos aqui já a nossa subnavegação pronta e funcionando, assim como a navegação lateral e também a nossa top bar com várias opções. Isso é o básico sobre navegação no Foundation. Com esses itens você já consegue atender a maioria das necessidades na criação de um template. Mas existe muito mais coisa disponível lá, como você pode acompanhar na documentação, principalmente no item Top Bar.
Então, como tema de casa aí para você, como exercício de final de aula, eu sugiro que você teste as outras opções da Top Bar. Teste também os breadcrumbs e também a pagination que tem lá nos itens de navegação na documentação do Foundation. Fazendo isso, você vai estar praticando, você vai estar aprendendo coisas novas e até sabendo como utilizar elementos não tradicionais, digamos assim, para compor aí o seu layout quando você for criar um site. Eu encerro assim a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado e aprendido o conteúdo. Se você ainda não conhecia o RBTech e quiser acompanhar as próximas aulas desse curso e nossos outros vídeos, aí na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.